E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, trazendo pra vocês mais tutorial de desenvolvimento de games com Unity 5. E na última aula a gente aprendeu como fazer, a gente entendeu primeiro, né, dois conceitos, que é o conceito de prefab e o conceito de instanciar objetos em cena, e com isso a gente conseguiu criar esse sistema lindo e maravilhoso com o qual a gente fez o nosso helicóptero ser capaz de atirar, e agora ele é uma arma mortal, mortífera da morte, que está atirando balinhas, que por enquanto ultrapassam aqui a montanha, e quando batem na montanha ficam loucos, batendo de um lado para o outro ali. É um efeito colateral do nossa arma mortal aqui de atirar balas. Olha só, as bolas que matam tudo. E já que na última aula a gente aprendeu a criar objetos em cena, na aula de hoje a gente vai aprender então a destruir esses objetos, porque vocês estão vendo que cada balinha que a gente cria, ela começa a aparecer aqui na nossa aba Hierarchy, e depois de algum tempo ela vai começar se isso aqui continuar crescendo, né, se continuar aumentando, ele vai consumir muito recurso do nosso jogo, vai começar a consumir muito recurso do computador, né, da área da memória RAM, né, da parte da memória RAM, vai consumir muita coisa, e também dos processos aqui, porque cada balinha dessa aqui, ó, tem um scriptzinho, ela tá indo diretamente lá no eixo, no forward dela, na direção forward, na direção pra frente, a 200 metros por segundo dentro do nosso read board, então ele tá indo embora, tá se lascando lá pra frente, então a gente tem que fazer esses scripts parar, a gente tem que vir aqui, ó, e dar um delete nesse objeto, a gente tem que selecionar todo mundo aqui, ó, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, selecionar todo mundo e dar um delete pra eles desaparecerem de cena e o processo deles parar de acontecer, né? A gente tem que criar uma forma disso acontecer. E na aula de hoje a gente vai ver duas formas de fazer isso. A primeira delas, em função do tempo, para no caso da minha bala não bater em ninguém e ela ir por infinito e além, a gente tem que fazer ela ser destruída. E o outro caso, quando ela bater em qualquer coisa, também ela ser destruída. É algo importante que a gente pode fazer para o nosso jogo quando tiver esse tipo de coisa acontecendo. Que tem uma munição, que tem uma bala, qualquer coisa do tipo. Quando ela acertar em algo ou em alguém, ela executa a ação que precisa ser executada, tira a vida, aumenta a ponta, faz qualquer coisa do tipo. E depois ela tem que ser destruída para ela parar de ser processada dentro do nosso jogo, tá bom? Então é isso que a gente vai estar fazendo na aula de hoje, mas só para responder uma dúvida, eu vi muita gente falando que de repente abriu o projeto do Unity e tava a tela tudo branca assim, ó. Vamos dar um new scene aqui só para vocês verem. Vou salvar só porque eu fiz algumas alterações aqui, mas foi coisa boba de mexer só a cena. Então, o cara tá abrindo o projeto, tá assim, ficou algum dia sem abrir, ou então abriu outro projeto, tá acontecendo alguma coisa do tipo. Se você precisar abrir a cena anterior, então se você não tá achando o que aconteceu, é só vocês procurarem aqui na sua aba Project, todos os objetos que tiverem esse íconezinho aqui do Unity, tá? Isso aqui significa que ele é uma cena, você pode clicar duas vezes aqui, ó, e você vai abrir a cena que você tá pedindo. No caso ali, a cena do terreno, ela tem aquele, como é que fala? Ela tem o terreno e tem os componentes de luz dela também lá, né, de iluminação, tem as árvores, tem o terreno, então ela vai começar preta desse jeito, mas depois calcular aqui embaixo que o Layout System, ele vai voltar com a cor original, tá bom? Mas se vocês abrirem seu projeto e tiver tudo desaparecido, procurem aqui do lado o nome da cena que você criou, dá um duplo clique nela que ela vai abrir, ou então vocês podem vir aqui em File, Open Scene, tem alguma coisa do tipo aqui? Não, tem Open Project só, não tem Open Scene, tem até, só que você vai abrir uma cena nova, né, você não vai abrir uma cena antiga. Aqui elas só vão aparecer, tá bom? Se você clicar aqui em terreno, ele vai abrir a cena do terreno pra mim, só que eu já tô abrindo aqui, então eu não preciso desse Open Scene pra mim nesse momento não. Tá ok? A gente vai então agora explicar, né, que eu vou mostrar pra vocês, são essas formas de destruir os objetos dentro do nosso jogo, aquilo que a gente está criando, aquilo que já tinha sido criado aqui na minha aba Hierarchy antes de eu começar no meu jogo, ou então aquilo que eu estou instanciando. Tudo isso a gente vai destruir da mesma maneira. Vamos ver primeiro a coisa mais simples, que é destruir um objeto que não colidir com ninguém. Vamos fazer ele ser destruído em função de um determinado tempo, tá bom? Vamos pensar o seguinte, eu dei um tiro aqui com a minha bala, e se ela não colidir com ninguém, depois de alguns segundos, por exemplo, depois de 5 segundos, se ela não colidir com ninguém, eu quero que essa bala seja destruída. Eu não preciso mais dela no meu jogo, ela já foi pro infinito e além ali, ó, ela não tá fazendo mais nada, não tem mais chance dela acertar ninguém que seja relativamente importante dentro do meu jogo, então ela pode ser destruída, eu não preciso mais do processo dela sendo executado, tá bom? Então pra gente poder fazer isso, aqui no nosso script mesmo da bala, já tá até aberto aqui pra mim, que eu tava fazendo alguns testes, tá? Então vou abrir ele aqui de novo, só pra fingir que eu não abri, dá um duplo clique aqui no script da bala, acreditem que eu tô abrindo ele agora. Então aqui dentro da minha função update, a gente vai colocar justamente a nossa função que vai fazer isso. E no Unity isso é praticamente automático, tá bom? Existe uma função que já vai automaticamente fazer isso pra mim. Vai testar quanto tempo aquele script está rodando. Se for maior do que o tempo limite que eu defini, ele vai destruir o objeto. E essa função é a própria função também que vai destruir o objeto, que é a função destroy, com Y no final aqui, ó.
destroy, eu escrevi alguma coisa errada aqui, não, vou abrir parênteses, e o que ele precisa? A gente precisa passar como parâmetro para ele um GameObject, e o segundo parâmetro vai ser justamente o tempo que aquele GameObject vai poder sobreviver dentro da minha função update, tá bom? Então o GameObject que eu vou passar é o próprio GameObject da minha bala, já que é ela que está carregando esse script aqui da minha bala, e é ela que eu quero que seja destruída, tá bom? E o GameObject da minha bala, eu acesso ele dessa forma aqui, ó, GameObject. O primeiro G aqui é minúsculo, isso significa que ela é minha variável GameObject, porque vocês lembram que eu expliquei para vocês, né? Todo objeto que a gente cria, ele é um GameObject, e todo GameObject tem um transform. Então, o meu transform eu consigo acessar ele digitando minúsculo aqui, transform, eu já acesso o próprio transform do componente que está com aquele script, né? Do objeto que está com o script que eu estou executando, e o GameObject é a mesma coisa. Se o primeiro G aqui for minúsculo, é o GameObject do cara que está carregando o script. Se o GameObject for maiúsculo, tá errado, isso aqui é o tipo de variável, não é isso que eu preciso passar como parâmetro. O que eu preciso passar como parâmetro é o GameObject de alguém, tá bom? Se for de alguma outra pessoa, eu preciso pegar o getComponent, pego o GameObject dele, guardo dentro de uma variável, depois eu acesso a variável aqui dentro do meu destroy. Tá bom? Mas o primeiro parâmetro que eu vou passar da minha bala é o próprio GameObject dela. E aqui o tempo limite, vamos fazer aqui com 5 segundos, vamos ver o que acontece. Vamos fechar aqui o parênteses, apertar o ponto e vírgula, no minha função update, então ele vai testar. Quando passar de 5 segundos que esse script aqui foi instanciado, que ele foi criado, que ele está rodando em cena, a minha bala vai ser destruída. Vamos ver isso acontecer? Vamos entrar aqui dentro do meu jogo, vamos vir pra cá, vamos mirar para alguém aqui que não... Vamos mirar ali pro limbo, né, no caso. Vamos apertar o espaço e vamos contar 1, 2, 3... 4, 1, 5, 1. Desapareça. Eu não salvei o script? Não, salvou. Eu contei rápido demais. Simplesmente eu já não sabe contar. Só sabe contar milhões de reais da telecena. Meu Deus do céu. Mas vocês viram ali que funcionou a nossa balinha lá. Posso tirar quantas eu quiser agora. Elas vão bater ali na minha montanha. Vão ficar rodando que nem umas doidas. E depois que passar os 5 segundos, uma depois da outra, vai ser destruída de boa, tranquila. E aqui eu posso definir o tempo que eu quiser. Se eu colocar, por exemplo, para ser 1 segundo só. Dá um Ctrl S aqui, ó. Aí eu já não acho interessante, porque em 1 segundo pode ser que ela acerte alguém que seja relevante pra mim, ó. Passou 1 segundo, ela não chegou nem naquela montanha ainda. Ela nem bateu naquela montanha. Ali poderia ter um inimigo tentando matar ele, e com 1 segundo ela acaba sendo destruída cedo demais pra mim. Poderia colocar aqui 10 segundos. 10 segundos eu vou garantir que ela vai passar o terreno inteiro. Vou até mirar mais pra cá, ó. Vamos chegar um pouco mais pro lado aqui. Chegar mais pro ladinho. Vamos mirar lá pra frente, olha só. Bem lá pra frente mesmo. Eu tenho certeza que ela vai passar o mapa inteiro e só depois de 10 segundos ela vai passar. Ó, passou o mapa inteiro, foi embora. Na hora que chegar em 10 segundos, aí sim minha bala clone, aí ela foi destruída, ela sumiu aqui da minha aba hierarchy, então ela não está mais executando aquele script dela de mover a bala e tudo mais, então limpei o meu jogo desse lixo, tá bom? Existem outras formas que a gente não destrói o GameObject, a gente reaproveita ele, isso ajuda ainda mais a consumir memória, a não consumir memória, né? Porque essa função de destruir, ela exige um pouco de recurso, eu vou ter que entrar lá no meu processador, mandar ele destruir aquele objeto e tudo mais. Existem formas de você reciclar um GameObject que você instanciou, ele vai poder ser usado depois de novo, por exemplo, eu dei o tiro na bala, depois de 10 segundos eu quero que ela seja possível utilizar ela de novo para poder dar um tiro, entendeu? Ou então quando eu recarregar o meu cartucho, eu quero que ela volte e depois eu possa tirar ela de novo. Aquele mesmo prefab que eu instanciei no início, eu continuo utilizando ele dentro da minha memória. Isso é um negócio que otimiza o uso de memória no seu jogo, só que a gente não vai fazer isso. A princípio, um jeito mais simples, tá bom? Pra gente entender essa função de destruir um objeto ou qualquer coisa do tipo, é o nosso Destroy aqui, já ajuda pra gente bastante, né? O jogo não é tão pesado, ele só tá tirando balas por enquanto, nem é um jogo, né? A princípio, estou mostrando aqui as coisas básicas pra vocês, mas depois a gente vai fazer um joguinho com isso, e eu acho que esse Destroy já vai resolver esse problema pra gente. A gente pode até otimizar depois, mas o Destroy aqui já tá resolvendo, tá bom? Então a gente já criou essa função, eu vou deixar aqui com 5 segundos de novo, pra gente poder ver ele sendo destruído, tá bom? Num tempo razoável, não muito curto a ponto de atrapalhar a gente, mas também não muito longo a ponto de ficar horas e horas para poder ser destruído. Então tá show de bola, muito obrigado. E agora a gente vai começar a ver então como fazer para que esse objeto seja destruído em função dele colidir com algo, porque vocês viram que aqui é a minha balinha, ela tá colidindo lá com a minha montanha, tá fazendo aqueles movimentos loucos que ela já faz quando ela bate em alguém, né? Ela fica lá rodando que nem uma tonta, ou então ela passa direto pela minha montanha, também é um outro erro que estava acontecendo, né? Ela conseguir passar por dentro da montanha, ou então ficar girando ali que nem uma doida, e ela só vai ser destruída depois que passar algum tempo, né? E a gente pode então criar funções aqui dentro para justamente testar essa colisão, ver se realmente aconteceu aquela colisão.
Dentro desse teste a gente pode fazer algumas ações, como por exemplo, se o cara que eu colidi eu quero que ele morra, a gente pode fazer isso, tirar a vida dele, ou então o cara morrer ser destruído também. Posso aumentar a pontuação do meu jogo se for também alguma necessidade que eu tenho. A gente pode fazer todos esses testes. A princípio a gente só vai destruir também o Game Object, mas a gente pode fazer outras coisas em função daquilo que a gente precisar para o nosso jogo, tá bom? Aí vai ser aquele caso de você pensar qual que é o problema que você tem e qual a solução via script que você precisa para aquele problema, tá bom? O meu problema é que a cada vez que eu colidir com um objeto tal, o meu jogo vai aumentar 10 pontos e aquele objeto vai ser destruído. Então você vai ter que construir essa lógica de uma variável receber mais 10 pontos e o objeto que ela colidiu ser destruído. Tá bom? E a gente vai ver isso mais pra frente, porque o nosso jogo vai ter esse objetivo também, tá bom? Mas a primeira função que eu quero estar mostrando pra vocês, que detecta a colisão, é a funçãozinha, que a gente vai também aprender como declarar uma função nova dentro do Unity, é uma coisa importante também, que é a function. Sempre que a gente for declarar uma função nova vai ser desse jeito, a gente vai definir essa palavra reservada aqui, ó, function, e o nome da função, como ela é uma função reservada do Unity, ela já é uma função que existe aqui dentro, tem que ser escrito direitinho, letra por letra. Se você errar qualquer letra aqui, colocar uma maiúscula no lugar da minúscula, ou trocar um i no lugar do O, ou colocar 3 L's, porque ela tem uma palavrinha mais complicada de escrever aqui em inglês, né? Mas se você escrever qualquer coisa errada aqui, não vai funcionar. Então preste bastante atenção. Primeiro aqui o O é maiúsculo, on collision com 2 L's, N no final, enter. Essa é a função que a gente vai estar chamando para poder testar se um objeto colidiu ou não. Vou abrir e fechar parênteses aqui. Tá ok? E o segundo, e aqui dentro dela eu tenho que definir algumas coisas que a gente precisa para ela funcionar. Vocês viram aqui que o meu destroy, ou então o get component, ou então o próprio velocity, o velocity não, né? O velocity a gente fez alguma coisa com ele, deixa eu ver. Abrir, o velocity está funcionando aqui, ó. O velocity, ele não é uma função, ele é uma variável que está recebendo um valor, tá bom? Mas sempre que eu tiver qualquer coisa que eu tenho que passar entre parênteses dela, ou então escrever ela e depois entre parênteses deixar vazio, igual aqui o meu update, é uma função que eu estou chamando. E uma função pode ou não ter um parâmetro que precise para que ela funcione de verdade, entendeu? No meu destroy eu preciso passar um GameObject e um tempo que ele precisa para poder ser destruído. Se eu não passar tempo nenhum aqui, ó, ele vai... isso aqui já internamente dentro dele, é quando não tem tempo. Ele já assimila que é 0, no caso vou voltar aqui para ser 5, tá bom? Que a gente vai ver esse com 0 depois. Mas existem funções que a gente pode criar sem parâmetro nenhum, que eu não preciso passar informação nenhuma para ela, e existem funções que eu preciso passar um parâmetro. E sempre que eu precisar passar um parâmetro, eu vou ter que primeiro digitar o nome desse parâmetro. Aqui no caso é fixo, o nome tem que ser collision, mas eu posso definir o nome que eu quiser do meu parâmetro. Eu vou estar criando uma variável aqui, que eu vou inserir o valor dela dentro dos meus parênteses, tá bom? E 2 pontos, o tipo da minha variável. No caso aqui o tipo é collision. Perfeito? Então é dessa forma que eu vou estar sempre declarando uma função. Function, o nome da função. Se eu precisar de algum parâmetro, eu vou colocar dentro dele aqui, ó, o nome do meu parâmetro, 2 pontos, o tipo do meu parâmetro. Se eu precisar de mais parâmetros aqui dentro, é só colocar vírgula, o nome do outro parâmetro que eu preciso. Eu precisasse, por exemplo, de um inteiro aqui dentro, né, o valor do tipo inteiro. Eu poderia colocar aqui também o tempo do tipo inteiro, tá bom? O nome do parâmetro que eu quisesse colocar aqui é dessa forma. Se eu precisar de mais de um parâmetro, né? Aí vai ser sempre separado também por vírgula na hora de eu colocar aquele valor. Mas vamos apagar aqui, porque o que a gente precisa é isso aqui, ó, para a função onCollisionEnter funcionar, e ela vai estar justamente falando isso. Quando, a partir do momento que eu entrar em uma colisão, o cara que eu colidi vai ser guardado dentro da minha variável collision, que é o collision, né, no caso o colisor do meu objeto que eu colidi, vai ser guardado aqui dentro, e eu vou fazer algumas ações que eu vou colocar dentro do meu, dentro das minhas aspas aqui, minhas chaves, né, dentro das minhas chaves da minha função collisionEnter, eu vou definir para ele o que ele vai fazer quando ele colidir com qualquer coisa, entendeu? Quando o meu componente de colisão, isso é uma coisa, é um pré-requisito que tem que ter para esse script funcionar. Quem estiver carregando esse script tem que ter um componente de colisão. No caso aqui da minha bala, ela tem o Sphere Collider, tá bom? Esse Sphere Collider tem que estar marcado, e preste atenção também nessa variável aqui, ó, isTrigger, ela tem que estar desmarcada. Toda vez que o meu isTrigger está marcado, isso faz com que esse colisor aqui, ó, não detecte colisão. Tá bom? isTrigger tem que estar desmarcado para ele poder funcionar. Tá? Minha bala tem que estar com um componente de colisão e o isTrigger tem que estar desmarcado. Se tiver desse jeito, beleza. Vai funcionar a minha função onCollisionEnter. E aqui dentro eu vou chamar uma função, eu vou chamar o próprio Destroy GameObject. Pode ser isso. Bom, eu vou destruir o meu GameObject. Quando eu chamar essa função, eu não vou passar tempo nenhum, porque a partir do momento que ele colidir, eu já quero que destrua. Colidiu, achou uma colisão, destrói aquele objeto, não quero mais saber da minha bala. Eu quero que a partir do momento que ela colidiu com alguém, entrou em colisão aqui, ó, onCollisionEnter, entrou em colisão, já era, mata a minha bala. Vamos dar um Ctrl S aqui, vamos voltar pro meu jogo, vamos apertar o PlayStation aqui, vamos apertar espaço que nem louco, e vamos ver, ó lá.
Não passou 5 segundos, mas a partir do momento que ele colidiu lá com o meu terreno, ele já vai ser destruído. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Tem umas montanhas aqui mais perto. Vamos ver se nelas vão funcionar também, ó. Vou apertar meu espaço. Na hora que colidir, a minha bala vai ser destruída. Só que vocês viram que ela meio que entrou um pouco ali na montanha, depois que ela foi destruída, né? Aconteceu isso, né? Ou não, aqui é na minha árvore também, eu consigo colidir na minha árvore. Vamos mirar aqui na árvore, vamos ver se eu consigo acertar ela. De boa. Não, mais um pouquinho pra cá. Mais um pouquinho pra cá. Aí, quase. Mira ruim, hein? Eu sou péssimo, velho. Eu não tenho uma mira boa. Ou ela tá passando também por dentro da árvore. Ah, aqui, olha só que legal. Olha o que tá acontecendo aqui. Eu tô andando com a minha arma pra frente, olha lá. Eu não tô conseguindo atirar. Por quê? Lembra que eu falei pra vocês que o objeto que tem uma caixa de colisão, ele vai estar detectando a colisão, né? Qualquer objeto aqui em cena que tenha caixa de colisão e o meu objeto que eu tô com o script também tem que ter caixa de colisão para poder funcionar esse script, tá? Então, no caso aqui, ó, a minha arma, ela tem um box collider. E o que acontece quando eu estou andando para frente? Acontece que a minha arma, em algum momento, ela colide com a minha bala quando eu estou andando para frente. Então ela mata a minha bala aqui antes mesmo dela ser instanciada. Para isso não funcionar, lembra do Strigger? Eu venho aqui, marco a função Strigger e agora eu posso andar aqui com a minha arma. Não, não posso. Eita, nem o Strigger tá funcionando, hein? Ô, beleza. Ele ainda tá colidindo ainda. Ah, não. Aí é pior ainda. É uma bala tá colidindo com a outra. Ou não. É com a arma mesmo. Então, não, o Strigger da arma tá desmarcado. Eu vou marcar o Strigger da arma. Ué, o que tá acontecendo? A minha arma toda hora tá... Ah, tá. Eu que tô apertando espaço aqui, ó. E o espaço com o cara aqui ainda... Olha lá, olha só. Eu tô apertando espaço e eu tô marcando aqui de novo. Então, ó. Não, marca o Strigger. Aí, ou seja, ele tá intangível pra mim. Volto aqui pro meu jogo. E agora eu posso andar o quanto eu quiser aqui com a minha arma. Que a minha bala não vai mais colidir com ela. Ela vai andar pra frente normal. E só quando eu colidir com a montanha, aí sim que ele vai estar sendo destruído. Perfeito, show de bola. Vou tirar aqui, ó. Vou marcar o Strigger. Então ele dá uma variável trigada aqui, né? O box collider dele tá, Strigger, show de bola. Então agora eu consigo andar com a minha arma e atirar ao mesmo tempo. Já eliminamos um bug ali que estava acontecendo. E a minha bala só vai ser destruída se passar 5 segundos ou então se ela colidir com algum objeto. Tá ok? Perfeito, olha lá. Sendo colidido tranquilamente, de boa. Vamos só fazer um negócio aqui, só pra gente ver melhor essa parte de criar uma função. Eu vou criar uma funçãozinha aqui que vai chamar esse destroy pra gente, tá bom? Vamos criar uma função pra gente poder testar essa, se a gente aprender isso mesmo. Vamos lá, vamos criar uma funçãozinha. O nome dela vai ser, ó, function, é o primeiro parâmetro que eu tenho que colocar. Function. O nome dela vai ser destroy. Sem o Y, vai ser destroy em português. Não é destroy, é destroy. E eu não vou passar parâmetro nenhum pra ela, não preciso passar nenhuma informação. Tá bom? Eu só vou chamar essa função e ela vai executar. E o que ela vai executar? Ela vai vir aqui e vai dar um destroy no próprio GameObject. Ou melhor, olha só, eu posso passar um parâmetro para ela assim. Eu vou passar um parâmetro aqui chamado quem, que vai ser justamente um GameObject. Tá ok? Eu vou ter que passar um parâmetro para ela que vai ser o meu quem GameObject. Quem que eu vou estar destruindo? O meu quem aqui dentro. Essa frase ficou linda, né? Quem eu vou estar destruindo? Quem eu passar. Ficou legal isso, mas tudo bem. Então eu vou chamar, em vez de eu chamar a minha função destroy com Y, eu vou chamar aqui dentro a minha função destroy com I. Show de bola. Vamos dar um Ctrl S aqui. Vamos vir pra cá. Vamos apertar o play e vamos ver se ainda vai estar destruindo. Tá bom? Apertar o espaço aqui várias vezes. Quando a minha bala colidir ali com a montanha, ela tem que ser destruída. Mesma coisa aqui na frente, olha só. Colidiu, ela foi destruída. Verdade ou mentira? Verdade, verdade, verdade. Só que vocês viram, vocês repararam ali, que teve uns caras que demoraram um pouco para ser destruído. Ó, lancei várias aqui ao mesmo tempo, essas 3 custaram a ser destruídas, demoraram um pouco. Isso acontece por quê? Vocês lembram que algumas balas que a gente tirava pela montanha aqui, elas acabavam passando por dentro da montanha? Lembra que eu falei também na última aula sobre o sistema de colisão, ou numas aulas mais para trás, né, sobre o sistema de colisão, que a gente utilizou até o Rigid Body para poder mover o objeto e tudo mais, só que quando ele estava muito rápido, ele ainda assim colidia aqui com a montanha, ou então passava por dentro dela em alguns momentos. Então isso pode estar acontecendo também com a nossa bala, ela pode estar passando por dentro da montanha e ela está colidindo com o lado de fora dela aqui depois. Ela não está colidindo na hora que ela está entrando, está colidindo só na hora que ela está saindo da montanha. Isso pode acontecer. E eu tenho uma outra funçãozinha que eu gosto muito de utilizar também para detectar colisão, que pode nos ajudar muito nisso, tá bom? Para a gente utilizar essa função, a gente vai utilizar as propriedades aqui que a gente tem dentro do Unity de física, que está dentro de Physics, tá bom? Essa funçãozinha aqui muito maluca, muito marota, muito maneira. E dentro dela a gente tem uma funçãozinha chamada Raycast. E o que ela vai fazer? A Raycast, ela vai simular um raio que vai sair de um determinado ponto em uma determinada direção.
e até uma determinada distância. Isso tudo a gente vai estar definindo aqui com os parâmetros que a gente precisa passar para essa função, tá bom? Mas a princípio ela vai precisar de um ponto, de uma direção e de uma distância. Se qualquer coisa colidir com esse raio que está sendo lançado desse ponto até a distância que eu defini, naquela direção também que eu defini, se qualquer coisa acertar com ela, ela vai retornar verdadeiro para mim. Então a minha função faz_raycast é uma função para ser usada dentro de um if, porque eu vou estar testando se é verdadeiro ou falso, né? Então, se eu colidir com qualquer coisa, se o meu raio que eu estou mandando, aí aqui os parâmetros dela, né? Primeiro delas, eu tenho que passar aqui uma origem para o meu raio. No caso, pode ser a própria bala, né? Eu vou estar testando ela. Eu vou pegar a minha bala, tempo de jogo aqui, vou dar um pause. Vou atirar a minha bala aqui, vou dar um tiro aqui com ela e vou apertar pause. Beleza, eu atirei uma bala clone, ela nesse determinado momento do jogo ela está aqui. Eu vou fazer com que um raio vai sair bem do meio da minha bala aqui, ó, bem do centro dela. Então vou passar essa posição para ela. A própria posição da minha bala, que é o transform.position, já que é ela que está carregando esse script, tá bom? Aí eu vou ter que passar como segundo parâmetro a direção que esse raio vai estar sendo testado. A direção, vocês lembram da aula que eu fiz lá, falando sobre direções? Forward, left, ou right, não sei. E a up, a gente vai estar passando justamente a direção para frente, que é o transform.forward. A gente vai estar testando para ver se alguma coisa à frente da minha bala aqui, ó, o eixo azul dela, se colidir com qualquer coisa, eu quero que ele detecte aquilo como sendo uma colisão válida para ser dado como se fosse um tiro mesmo, para estar matando aquele meu carinha, beleza? E aqui eu vou passar uma distância. Eu vou passar a princípio a distância de 1, porque vamos pensar o seguinte, a minha bala está a 200 metros por segundo. Se em algum momento alguma coisa dela está a 1 metro de distância, à frente da minha bala, bem no meio da minha bala mesmo, a 1 metro de distância, o negócio está andando a 200 metros por segundo, a chance daquilo escapar é muito pequena. Então eu já vou considerar que qualquer um que esteja a 1 metro de distância do meu raycast, né, ou seja, vou dar a partir da posição aqui da minha bala. Se alguém tiver a 1 metro de distância, vai dar mais ou menos aqui, ó. Se tiver nessa distância, esse cara já está morto, porque em menos de um segundo, menos de meio segundo, de um duzentésimo de segundo, a bala vai acertar ele. Então, vai chegar um momento que o colisor vai estar detectando para mim. Então, eu já vou testar 1 metro antes para saber se eu estou colidindo com alguém ou não. Isso é muito legal, isso já elimina um monte de coisa pra gente. Então, com esses 3 parâmetros, eu já consigo fazer minha função raycast funcionar. Então, eu posso fechar esse primeiro parênteses aqui, que é o parênteses do raycast, e o segundo parênteses é o parênteses do if. Como essa função retorna verdadeiro ou falso, eu não preciso colocar nenhum igual aqui dentro, mas eu poderia colocar igual a true. Poderia testar dessa maneira, tá bom? Ou então igual a falso. Também poderia colocar assim. Mas como ela é uma variável booleana que vai estar retornando pra gente, tá? Ela é uma variável, ela é uma função que tem um retorno. A gente pode ver isso também. Basicamente, quando uma função tiver que ter algum retorno, no caso ali a raycast, retorna verdadeiro ou falso. Para eu definir qual que vai ser o retorno da minha função, é igual a gente declarar uma variável. Depois que a gente definiu que ela é uma função, o nome dela e os parâmetros, a gente vai colocar aqui 2 pontos e o que ela vai retornar. No caso, ela pode retornar um true. Tá bom? Um true não, tem que ser o tipo da variável que ela vai retornar, né? Uma boolean. Boolean aqui é com B minúsculo. Isso, uma variável booleana. Boolean. Aqui que é o A. Aí, beleza. Então eu posso falar isso, que a minha função destroy retorna um booleano. Ou então ela pode retornar um string, um texto. Pode retornar o que eu quiser. O que eu quiser definir aqui para que ela esteja retornando, eu posso colocar, pode retornar um inteiro, tá bom? E depois para retornar esse valor, é só dar aqui um return com um R minúsculo aqui, ó. No final da função, quando ela executar tudo que eu preciso com aquela função, no caso aqui eu vou retornar um inteiro, poderia ser o número 0, tá bom? Aí eu vou estar retornando esse valor, essa função ela vai ter um retorno. Eu poderia pegar uma variável que vai receber o valor dessa função depois que eu destruir, entendeu? Pode ser alguma coisa nesse sentido. No caso aqui eu vou só fazer esse teste mesmo, vou pegar o meu raycast a partir da posição da minha bala. Qualquer coisa que tiver a 1 metro à frente dela, se colidir com aquele raio, só que aí temos algumas coisas que a gente vai ter que considerar aqui, a gente vai ver isso mais pra frente, tá bom? Mas se colidir qualquer coisa com ela, eu vou também chamar a minha função destroy. E quem que eu vou estar destruindo? Vou estar destruindo o GameObject aqui que está carregando o script, tá bom? Vamos dar um Ctrl S aqui e vamos fazer um negócio legal aqui, quer ver? Dentro da minha função destroy, eu vou passar também um texto que vai ser exibido aqui pra gente no log. Tem uma funçãozinha muito legal que faz isso pra gente. Ela aparece aqui no log, alguma informação, ela é muito usada para debug, pra gente poder ver se aquela parte do código está sendo chamada ou não, tá bom? Essa funçãozinha vai ficar aqui dentro da minha função destroy. Eu vou fazer ela ser uma função que retorna, show de bola. Vai ser aqui, ó, a minha função destroy, ela vai ser uma string, tá bom? Ela vai ser uma variável do tipo string, aí eu só não sei se string é desse jeito mesmo. Deixa eu só ver aqui se eu escrevi alguma coisa errada. Na linha 27 ele está esperando um
ponto e vírgula. Ponto e vírgula aqui, velho. Na linha 27. Ah, tá. Aqui tem um ponto e vírgula. Não preciso desse ponto e vírgula. Delete. Tô apertando Enter, mas é delete. Não preciso ter ponto e vírgula no final da linha da minha função, tá? Desculpa aí, pessoal. Eu fiz isso errado. Vai desaparecer aqui agora pra mim. Aí o tipo de variável não é string com S minúsculo, é string com S maiúsculo. Vamos ver aqui se vai sumir. Sumiu, show de bola. E o meu retorno aqui tem que ser justamente um stringzinho lá, um texto. Vamos fazer o seguinte, como parâmetro, eu vou perguntar qual foi a função que foi executada. Se foi a função raycache ou se foi a função collisionEnter. Porque eu vou deixar as duas executando ao mesmo tempo. E vocês vão ver que hora ele vai executar o raycache, hora ele vai executar o onCollisionEnter. Vai ser maneiro isso, tá bom? Então eu vou passar aqui, quem é o GameObject que eu vou estar destruindo. E a frase vai ser o string que eu vou passar como... Pra dizer assim, foi esse cara aqui, ó. Foi esse cara aqui que ativou lá o componente de colisão, né? Que chamou essa função de colisão. Ou foi o destroy no onCollisionEnter, ou foi o destroy no raycache. Vamos passar uma frase pra ele. E quem eu vou retornar vai ser justamente a minha frase, tá bom? Eu vou fazer desse jeito. Eu passei uma frase e vou retornar ela aqui depois. É só pra gente poder ver uma função com retorno. Então, aqui eu vou ter que passar no minha função destroy como segundo parâmetro uma string. Se for raycache, eu vou passar a frase foi o ray. E se foi com o meu onCollisionEnter, eu vou passar a frase, aí uma variável do tipo string tem sempre que ser escrita dentro de parênteses, tá bom? E o nome dela vai estar passando então pra mim aqui, ó, foi o... Foi quem? Foi o call. Collision aqui, ó. Foi o onCollision, foi o colisor. E como agora isso aqui é uma função que tem um retorno, eu posso criar uma variável que vai guardar esse valor. Vamos criar aqui uma variável... não preciso, né? Eu já posso passar direto para a minha função que vai exibir aqui no log. Ela precisa também de um texto para poder exibir. A gente pode vir aqui então no meu print, que é a função que a gente vai estar utilizando para exibir lá no código. E eu vou colocar o meu onDestroy aqui, o meu destroyzinho aqui, ó, dentro de parênteses. Então ele vai retornar para mim o texto, no caso foi call ou foi o ray. Foi um dos dois aqui que vai estar chamando o texto. E vai aparecer para mim dentro do meu print, tá bom? Então eu vou fazer a mesma coisa cá embaixo. Vou copiar, printar aqui dentro. Vou fechar aqui também. E vamos ver se isso vai funcionar. Primeiro vamos testar para ver se o nosso raycache, a gente já vai saber se ele vai estar funcionando ou não. Se aparecer a mensagem foi ray. Se o raycache falhar, porque vai ter alguns casos que o raycache vai falhar, que quem vai entrar em ação vai ser o colisão, a gente vai ter que ter certeza que ele vai estar funcionando também. Então vamos entrar aqui agora. Vai desaparecer ali os erros, não tem mais erro nenhum. Vou deixar o console aqui aparecendo para a gente poder ver as mensagens. Vamos soltar aqui o espaço. E na hora que a balinha colidir, lá, quem que ela falou que colidiu? Foi o Ray, meu filho. Foi o Ray que colidiu. Vamos dar um monte de tiro aqui, ó. E vamos ver quem foi que colidiu com quem. Beleza, o primeiro aqui foi o Ray. O segundo foi o Call. Aqui o Call também, o Call também, o Call também. E por último aqui o Ray. E deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo, né? Porque na lógica, o nosso raio está sempre testando à frente, né? Então... Pela lógica, quem ia ser o primeiro, né, já que eu tenho 1 metro de distância para o meu raio dizer se foi ele que colidiu ou não, era para ele ter sido o cara para avisar, ó, colidiu primeiro comigo aqui, não foi com o colisor, né? Quando eu tô parado, acho que até acontece mais de eu colidir aqui com um raio, quer ver, ó? Tá colidindo todo mundo aqui com um raio, mas alguns aqui colidiu com o colisor também. O que tá acontecendo? Vamos atirar aqui de novo uma balinha, vamos esperar ela chegar bem perto dali da minha montanha. Chegou bem pertinho da montanha, parei, volta para cá. Aqui é o F. Beleza, tô com a minha balinha aqui aparecendo, né? A gente está com duas funções sendo executadas. Uma lá perguntando que hora que colidiu o objeto em si, e a outra lançando um raio até 1 metro de distância da minha bala. E se esse raio, em qualquer coisa aqui, até 1 metro de distância, se colidir com ele, eu também chamo a minha função de destruir, e aí eu passo uma frase para ele lá. Beleza. Então o que pode estar acontecendo? Para o raycache funcionar, esse objeto tem que estar justamente aqui à frente da minha bala. Tá bom? E o onCollisionEnter não, qualquer lugar que esteja aqui em volta da minha bala também vai funcionar. Então pode ser que esteja acontecendo o seguinte, a minha bala está chegando, em vez dela colidir diretamente aqui com a montanha, ela está vindo e está batendo aqui com o lado dela, olha só. O lado dela que está batendo com a montanha, e acaba que esse raio que está saindo aqui à frente não está colidindo com ninguém, e quem acaba colidindo aqui, ó, é o meu próprio colisor. Então com as duas funções eu consigo ter uma certeza de que quem está à minha frente realmente morreu, levou aquele tiro. Tá bom? Já era, morreu, porque ele vai ter 2 caras testando para ver se colidiu. Primeiro o raycache e depois o onCollisionEnter, tá? O raycache primeiro porque ele tá testando cá na frente, aqui não. Vamos pensar que ele tá aqui na ponta da minha seta. Então primeiro eu tô testando com ele,
Show de bola. Se ele falhar, eu ainda vou ter depois aqui o meu OnCollision para poder funcionar. E ainda vou ter também toda a volta da minha bola, toda a caixa de colisão dela, eu vou estar testando também, em função de que se bater aqui com o lado, o meu Raycast nunca vai pegar, não tem jeito dele pegar quando tiver uma colisão lateral, mas o meu Collision vai ter condição sim de sempre pegar. Então é um negócio legal você estar utilizando essas duas funções em conjunto para ter essa certeza. Então quando eu soltar aqui o play, ó, ele vai dar o OnCollision e quem atingiu foi justamente o Call. Ó. Por quê? Porque ele bateu de lado, com a minha balinha de lado lá na minha montanha. Ela casquelou de lado e não foi com o centro da minha bala. Então vamos até voltar aqui o Maximize on Play. Pra gente ver isso aqui acontecendo de novo. Tem que dar o play, né? Tô apertando pause. Não vai adiantar. Então agora eu consigo atirar. Aqui embaixo vai aparecer a mensagem de quem foi que colidiu. Se foi o Raid ou se foi o Call. A gente tem então agora essas duas funções. E pode acontecer aquele problema também de uma hora de processamento. Não detectar o Raycast, mas detectar o colisor. Ou então detectar o Raycast, mas depois logo à frente eu não conseguiria detectar o colisor. A bala ia passar por dentro. Ou seja, a gente tem um controle bem melhor aqui, ó. A gente consegue realmente ver, algumas balas ainda vão passar e tudo mais, não tem muito jeito, mas a gente tem pelo menos duas verificações para saber se aquela colisão tá ocorrendo ou não. Olha só, aqui passou 4 balas agora, vamos dar um monte de tiro aqui, ó. E vamos ver, passou quase tudo, velho, meu Deus do céu. De perto realmente não tem muito jeito, a bala tá rápida. Ela passa ali por dentro, ainda assim com 2 testes aqui de colisão, vocês estão vendo, a gente está fazendo o teste com o Faz.Raycast e está fazendo o teste com o OnCollision Enter. Ainda assim está acontecendo casos da bala passar direto, ela não está sendo destruída, é algo que pode acontecer, mas agora a gente tem duas funções aqui dentro só para poder testar isso, é um negócio legal para você fazer essa redundância aí de teste realmente, tá bom? Mas foi bom porque a gente pôde ver, né, duas funções bem maneiras aqui, o Raycast e o OnCollision Enter, vimos também aqui como que funciona o Destroy, que a gente pode passar o Destroy normal, se eu não passar tempo nenhum ele já assume que é 0 e destrói o objeto, se eu passar algum tempo, só depois daquele tempo ter passado dentro da minha função Update, tá? Isso aqui só vai funcionar dentro da minha função Update, depois daquele tempo que eu defini, ele vai ser destruído, também é um negócio maneiro. A gente viu como declarar uma função, a gente criou uma função que é própria do Unity, que é essa aqui, ó, OnCollision Enter, então ela tem que ser escrita desse jeito, se escrever errado ela não vai funcionar, mas a gente também criou a nossa própria funçãozinha aqui, ó, Destroy, onde a gente passou alguns parâmetros para ela, o quem e a frase que a gente quer que exiba, e a gente pode também definir com que essa função seja de algum tipo. Se ela for de algum tipo, ela vai ter um retorno, no caso aqui ela está retornando a frase que a gente mandou ela retornar lá, que é a própria frase que a gente está passando. Então foi call ou foi ray, a gente está retornando para essa função, e a gente pode pegar uma função com retorno e guardar dentro de uma variável, ou então executar alguma coisa com ela, no caso aqui foi o print, é um negócio bem maneiro. E se vocês gostaram dessa função Raycast, eu tenho um tutorial aqui no canal, onde eu só mexi com ela, a aula toda, eu mostrei todas as formas que você tem de chamar essa função Raycast, e várias utilidades que você pode ter com ela, tá bom? Então se você quiser ver essa aula, vai estar aqui na descrição do vídeo, vai aparecer aqui na tela também, tá bom? Só algumas coisas que são diferentes, por exemplo, se você estiver utilizando o Unity 5, na hora de você pegar o Rigid Body ou qualquer coisa que eu faço lá, vocês têm que lembrar que é sempre get component, ponto nome do componente. Não é igual eu tô mostrando lá, que era diretamente que a gente fazia aqui do Transform, a gente já conseguia pegar o Rigid Body sem precisar dar o get component. Se você estiver utilizando o Unity 5, você vai ter que fazer get component, abre parênteses, Rigid Body, e aí você pode fazer igual eu tava fazendo lá no tutorial para poder pegar o Rigid Body. Acho que eu pego Mesh também para mudar a cor de alguma coisa e tudo mais, né? Então tem várias coisas que você pode fazer com o Raycast, tanto é que na próxima aula a gente vai fazer um negócio maneiro com o Raycast. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer o nosso helicóptero atirar em função aqui do mouse, né? De onde o mouse estiver apontando, ele atirar? Então a gente vai fazer isso na próxima aula. Com o Raycast a gente vai fazer ele calcular onde é que o mouse está apontando e a nossa arma vai apontar para aquela direção e vai atirar naquela direção também. Então vai ser um negócio legal a gente estar fazendo, utilizando aqui a função Raycast, a gente vai ver outras funcionalidades para ela. Vai ser maneiro, vai ser show de bola da gente estar fazendo e também a gente vê como pegar as informações do mouse aqui em tela. Tá ok? E é isso, meus amigos. Espero realmente que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, não deixe de comentar. Agora é a hora mesmo de vocês estarem comentando as dúvidas. Até porque com as dúvidas de vocês eu posso fazer outras aulas para reforçar alguma coisa ou para mostrar alguma coisa diferente para vocês. Então é muito importante mesmo. Sempre comentem. Não guardem dúvida nenhuma. Se tiver qualquer coisa, eu tô aqui para poder ajudar vocês. Comentem aí que eu possa ou fazer um vídeo ou responder o seu comentário. Se for uma dúvida simples, se for alguma coisa que eu já falei em aula, eu posso mostrar a aula que eu falei aquilo para você poder sanar a sua dúvida. Se não, eu faço um tutorial pra gente poder estudar junto e tudo mais, tá bom? Ajuda tanto vocês, para vocês não ficarem com dúvida, e ajuda o tio Bruno aqui também com mais conteúdo aqui pro canal, porque eu vou ter mais assunto, mais tema para poder fazer vídeo. Então, a dúvida de vocês ajuda duas vezes. Ajuda vocês mesmos e ajuda o tio Bruno aqui, que no fim das contas ajuda vocês de novo. Então,
um ciclo todo fechado, negócio bem maneiro, bem louco. Então comentem suas dúvidas, não tenham medo. E é isso, a gente aprendeu aí como destruir balas, como destruir quando o carinha bater, e a gente vai fazer mais ações com isso, tá bom? A gente vai fazer mais pra frente quando acertar, ganhar ponto no jogo, ou então adicionar um efeito de explosão, ou então fazer um som aparecer, porque tá faltando isso no nosso jogo, não tem som nenhum aqui por enquanto. A gente vai fazer isso mais pra frente, e o On Collision Enter e o Raycast vão nos ajudar muito mais pra frente. São duas funções bem legais que a gente pode estar utilizando nos nossos jogos, e a gente aprende também como fazer uma funçãozinha. A nossa função Destroy aqui tá bem maneira, é uma função que além de destruir o objeto, fala uma frase pra gente, foi o Ray, ou então foi o Call. Mas é isso, meus amigos, espero realmente que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, não deixe de comentar. E é isso, abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!